noite àqueles que nos acompanham em casa. Declaro aberto a audiência pública sobre a resolução da ANEEL que transfere das concessionárias de energia para os municípios a responsabilidade de investir, manter e operar os serviços de iluminação pública. Quero fazer um agradecimento também aqui ao José Antônio, representando a Prefeitura, nosso secretário de Obras. Muito obrigado, José Antônio, pela presença. E também a Valéria, que é gestora operacional da EDP Bandeirante. Muito obrigado pela presença. Fundamental a presença de vocês para esclarecer, nos ajudar a esclarecer os munícipes de Pindamonhangaba. Também agradeço os vereadores aqui presentes, o vereador Magrão, o vereador professor Oswaldo, o vereador Ricardo Piorino e o vereador Cal. Muito obrigado a todos vocês, público presente, muito obrigado, vocês que vieram aqui e que vão nos ajudar. Eu gostaria de pedir, nós vamos abrir com a Marcela lá no fundo, que quem vai falar, que faça a inscrição, tá aberto, né, à vontade, para que vocês façam as perguntas, façam as colocações e nos ajude hoje a tentarmos chegar num denominador para melhorarmos, então, todo esse problema em relação à energia elétrica, problema de iluminação na cidade de Pindamonhangaba. Por que nós pedimos? Só para que a gente entenda e possa realmente entrar na audiência, por que nós solicitamos a audiência pública? Eu acredito que os vereadores aqui, todos nós conversando, uma das grandes reclamações da maioria dos bairros que nós vimos era em relação à iluminação pública. Né? Mas nós temos em Pinda mais de 4.000 lâmpadas queimadas. Tem umas que já estão sendo arrumadas. O que é o grande problema e o grave problema? É que realmente as concessionárias passariam, até o dia 31/12/2014, a responsabilidade era das concessionárias. Portanto, a responsabilidade era da Bandeirante. Do dia 31 em diante, ou seja, dia 1º de janeiro de 2015, a Prefeitura assumiu a responsabilidade. Porém, o que acontece é que nós tivemos muitos problemas porque a EDP deixou de realizar o trabalho que ela precisava realizar e acabou passando para a cidade de Pindamonhangaba muitos problemas que vieram então do passado. O que nós queremos hoje? Sair daqui, a Valéria está aqui representando a Bandeirante. Nós queremos sair daqui com uma posição, Zé Antônio, nesse sentido. Nós queremos saber o que nós vamos realmente de fato fazer, o que estamos fazendo, por quê? No Brasil, várias prefeituras, entraram com ações e todas as ações foram favoráveis. As prefeituras estão ganhando as ações, por quê? Porque as operadoras de energia elétrica, as empresas, elas são obrigadas a cumprir. E elas tinham que ter passado para o município a situação completamente em ordem, para que a prefeitura assumisse a partir dali, de forma tranquila, e conseguisse realizar o seu trabalho. É o que, na verdade, na maioria dos locais não aconteceu, e as prefeituras não estavam adequadas para assumir a situação do jeito que veio. Por isso que hoje nós realmente chegamos a uma situação bastante complexa na cidade. Então, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas, mas quero ouvir um pouquinho. O Zé Antônio, nós vamos ouvir então o secretário nosso de obras da Prefeitura, e depois também eu quero ouvir a gestora Valéria, e aí nós vamos abrir então para as perguntas diretamente, nós aqui vereadores, e depois a pergunta de todos vocês que quiserem fazer, ok? Então eu queria abrir, Zé Antônio, para que você colocasse um pouquinho hoje qual é a real situação dessa parte de iluminação da Prefeitura, em que posição que nós estamos, né, como as coisas estão caminhando para que a gente consiga resolver os problemas. Quer aproveitar que quiser. Vem aí, Magrão. Alô, não? Agora tá. Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui, poder esclarecer em nome da Prefeitura, em nome do nosso prefeito, o que a Prefeitura está fazendo, o que ela já fez e como está o andamento dessa parte da iluminação pública. Eu gostaria de dizer o seguinte: desde que ficou decidido para a lei que a iluminação pública passaria para a Prefeitura está se mexendo, ela já está cuidando de tudo o que precisa.
No ponto de hoje, a Prefeitura já tem uma licitação em andamento para serviço de manutenção. Ela já foi aberta propostas, documentação, está em fase final, deve demorar uns 2 meses por enquanto. A Prefeitura, antes disso, ela fez um levantamento de todo o parque de iluminação que existia, queimado, todo que tinha iluminação pública que existia da Bandeirantes, ainda em novembro, isso, recolhido com a RT, com todo um laudo. E esse laudo foi enviado à IBB Bandeirantes, antes de assinar qualquer tipo de contrato, antes de receber, dizendo que a Prefeitura, que a Bandeirantes deveria deixar o parque de iluminação em perfeitas condições. Esse laudo foi enviado para a IBB, foi enviado para a Arcesp e foi enviado para a ANEEL, que é a agência. E isso aí passou um tempo, nós tivemos resposta da gestora que está aqui, que a Bandeirante iria fazer a manutenção desses pontos. Inclusive colocaram 2 firmas para fazer o serviço e começaram a executar. Só que a Prefeitura fez um levantamento por amostragem e citou alguns pontos na amostragem e eles fizeram apenas o que estava na amostragem. Nós reenviamos o documento, protocolamos com a doutora Valéria Mugi, mandamos para a CESP, mandamos para a ANEEL, que a Prefeitura, que precisaria ser feito todo o parque, que por amostragem a gente acreditava ter em torno de 3 mil pontos. Aí obtivemos resposta que precisaria que tivesse ordem de serviço, que tivesse constatado quais seriam. Nós fizemos um levantamento novamente, pegando todos os bairros, colocando tudo que estava pendente até 31 de dezembro e enviamos para a Bandeirantes. Isso aí agora nós estamos numa fase final, que a Bandeirantes deu retorno para a gente, já conversei com a doutora agora, que ela vai mandar oficialmente já as ordens de serviço com prazo determinado para cumprir todos esse serviço. Aí sim a Prefeitura vai fazer o contrato e vai assumir o parque em definitivo. Então isso está em andamento, está sendo feito. Em paralelo, a partir de 1º de dezembro, de 1º de janeiro, a Prefeitura passou a ser responsável pelas lâmpadas que queimaram a partir dessa data. Então as reclamações que a gente recebe, identifica que foram posterior ao dia 1º, nós estamos cumprindo. Demorou uns 15 dias para a gente ajustar uma equipe nossa da Prefeitura, porque nós estamos licitando, ainda para a gente ter uma firma para fazer, ainda vai demorar um pouquinho, mas estamos andando, estamos fazendo todas as trocas identificadas que são da responsabilidade da Prefeitura, não da IBB Bandeirantes, que nós nem podemos fazer. É bem claro que eles são obrigados a fazer tudo que foi até 31/12. Então, nesse sentido, eu creio que eles mandando o que está faltando hoje, o que falta para cumprir é a Bandeirantes mandar todas as horas de serviço feitas com prazo, a não exigir prazo de execução. Com essa documentação vai ser feito uma minuta e o contrato quando a Prefeitura vai receber em definitivo e vai fazer o contrato de manutenção que falta fazer com a Bandeirantes ainda. Ela pode explicar direitinho a parte desse contrato. E nós estamos tocando. A partir do momento que tiver uma firma licitada para fazer manutenção, porque a nossa equipe ela não é uma equipe, nós não temos agilidade para compra, para tipo de material para aguentar muito tempo, mas nós se prevenimos para aguentar algum tempo. Então nós temos condições ainda de tocar essa manutenção por mais 1, 2 meses sem problema nenhum. Só que todas as reclamações, todo o call center, tudo tem que ser da Prefeitura. Não pode se licitar, por exemplo, a firma receber reclamação e fazer, porque ela não pode fiscalizar ela mesma. Tá? Então o que acontece? A Prefeitura vai manter uma equipe, que essa equipe vai passar as ordens de serviço, tudo que for de reclamação para a empresa contratada e vai fiscalizar que seja feito de acordo com o que exige. E essa equipe é só de manutenção. Quando se fala em ampliação e expansão, é outra coisa. Tem que ser feito projeto, essa parte, quem faz o projeto não pode executar e depois licitar ou a própria Prefeitura fazer o que for de expansão, que é uma segunda etapa. Hoje nós estamos praticamente cuidando da manutenção. Eu acho que é isso aí mais ou menos que eu posso dizer como está andando, como está o andamento hoje das coisas. Sim, Ricardo.
É ótimo. Eu realmente só pensei dele fazer a colocação para como está andando, a partir disso aí ele responder, entendeu? Todas as perguntas. Então eu queria ver realmente assim, o que a prefeitura está fazendo, tá? Vai ajudar, na verdade, a clarear, né? Não, tranquilo. Então nós podemos... mas, Piolino, vamos... eu acho que em cima disso... eu até queria só fazer uma colocação interessante. Nos requerimentos, né, talvez vocês vão colocar algo parecido e eu vou abrir, mas nos requerimentos eu tenho aqui, só para entender, Peixão, a seriedade, eu acho que vão abrir várias colocações aqui, pelo menos os bairros que a gente vai. Então, por exemplo, um ofício do dia 24, que eu entrei com ele no dia 3/2, veio a resposta no dia 24/2 de 2014, nós estamos falando em 24/2. A EDP Bandeirantes suspendeu todos os pedidos de implantação, isso é a resposta, e expansão das redes de iluminação pública desde 30 de setembro de 2013. Entendeu? Valéria, então, na verdade, são vários requerimentos que nós temos nesse sentido. Vamos abrir? Então, Ricardo, você acha melhor? Vamos fazer aquilo que você quer começar fazendo? Pode fazer a pergunta. Bom, antes de mais nada, o vereador Rodrigo, parabenizá-lo pela iniciativa. Acho que é um momento importante de estarmos juntos aí discutindo as questões aí de interesse total da cidade de Pindamonhangaba. Agradecer a presença do Peixão, o secretário de Obras, a dona Valéria representando a Bandeirante, os companheiros vereadores, o público também que compareceu aqui. O que eu queria colocar em primeira mão é o seguinte: no passado, antes de estar passando isso para a prefeitura, essas atribuições que estão sendo passadas para a prefeitura, a gente observou que faltava uma certa troca de informações entre a Bandeirante e o município. Eu vou citar um exemplo claro aqui para todos que estão presentes. O bairro das Campinas, quando ficavam aqueles postes no meio lá das ruas, né, atrapalhando o tráfego de veículos, um absurdo, coisa de 1900 e nada aquilo lá, né? E permaneceu aí até 5, 6 anos atrás, era uma realidade. E a gente solicitava isso para a Bandeirante falava que era atribuição do município, ficava que ele joga para lá e joga para cá, até que chegou-se a um acordo. Mas por que eu falo isso? Nós não viemos aqui só para reclamar de iluminação pública. Eu falo, por exemplo, quantos moradores, quantos munícipes reclamam de postes que estão em frente às garagens, alguns estabelecimentos comerciais que têm postes em frente à entrada. Eu cito aqui Pinda Pneus, aquela outra coisa que tem perto da academia lá do Santana, lá eu esqueci, negócio de... aquele rapaz lá que trabalha com gasoduto, negócio de gás lá. O Henrique lá no estabelecimento comercial dele, no Pinda Pneus. Casas, são várias que tem na frente de garagem que não pode usar. E eu estava conversando agora com a dona Valéria, ela me explicou o seguinte, que se a questão do poste foi colocada depois que o município estava lá, é de responsabilidade, a Bandeirante poderá assumir, ou o município, no caso, é responsável. Caso contrário, se for um morador que construiu depois, a Bandeirante vai, põe o custeio e vai para o município, que a dona Valéria estava me falando. Mas isso precisa ser esclarecido, assim como ele levantou todos os postes que estão aí com luminárias, lâmpadas queimadas, precisa se fazer o levantamento da cidade todinha também. Onde tem poste na frente de garagem, a prefeitura precisa fazer o levantamento. Quem chegou primeiro, foi o morador ou foi a rua depois? Uma vez esclarecido isso daí, passa-se a atribuição, passa-se a responsabilidade para quem tem que fazer, quem tem que custear. O munícipe não sabe, o vereador fica vendido na história, pede para a Bandeirante retirar, a Bandeirante fala que é para resolver com a prefeitura fala que é Bandeirante, e o munícipe paga o preço porque o poste fica lá. Vocês sabem disso que eu estou falando. E tem inúmeros locais que passam esse problema, de poste na frente de garagem, na entrada de estabelecimento comercial. Então tem que se fazer o levantamento e ver o que é de responsabilidade do município, o que é de responsabilidade da Bandeirante, cada um assumir a sua responsabilidade e resolver esse papel. As questões das luminárias. A prefeitura sabia que íamos passar por isso, que ela ia ter a atribuição, ia ter a responsabilidade de cuidar das trocas dessas luminárias a partir de janeiro. Não se programou para isso. Nós já estamos em março, vamos entrar em abril, e ainda está em processo de licitação. Ou seja, sabe-se lá quando que vai sair, quando que nós vamos ter uma equipe de competência, técnico, qualificado. Nós não podemos culpar os funcionários da prefeitura, que não estavam preparados, muitos não têm nem alcance do tamanho e da complexidade do serviço que tem que ser feito. Então a prefeitura não se planejou, primeiro ponto, né? Falta de planejamento. Segundo, falta de levantamento. Agora o Peixão está falando em 3.000, eu acredito que chega em 4.000 lâmpadas que estão queimadas na cidade.
Eu tenho andado na cidade toda nas últimas semanas, cidade toda. Essa semana estive lá no IP2 e IP1, Moreira César. O que tem de lâmpada queimada ali no IP2 é brincadeira. É uma falta de respeito com a população. Então precisa-se ter planejamento, organização e separar as atribuições. Até porque eu sei que a Bandeirantes fez um acordo com o município, com a administração municipal, que a responsabilidade dela vai até um determinado ponto, até alguns limites. Não é tudo que está atribuído a ela, na sua maioria a responsabilidade está sendo do município. Então eu não sei como nós vamos ficar, Peixão. Desculpa estar falando, eu estou falando em nome da população, porque não adianta nós esperarmos aí o processo licitatório, que nós vamos ficar numa verdadeira escuridão daqui a alguns meses. Então precisa-se, não sei, talvez uma contratação emergencial de uma equipe especializada, até que o processo licitatório aí chegue aí a uma empresa vencedora. O que não pode é ficar como está, refém de uma situação próximo da escuridão. O vereador Ricardo, é muito importante, pertinente suas colocações. O que é importante a gente entender? É isso que é a grande briga aqui. Olha. A colocação, viu, Zé Antônio, só para a colocação, Valéria, é aí que está o X da questão. O que nós temos que entender? Qualquer contratação da prefeitura, você que está em casa nos acompanhando, olha a seriedade, por isso que isso é muito sério, a iluminação já é muito séria. Qualquer contratação vai gerar ônus, já gera custo. Nós temos que entender que nós já estamos pagando aquela contribuição, que no mês de fevereiro já caiu na conta dos munícipes. Nós temos em Pindamonhangaba por volta de 58.500 contas, eu estou meio que arredondando, mas o número é esse, por volta de 58.500 contas de energia, sendo que 4.000 mais ou menos são isentas, o restante todo mundo paga. A residência paga 3%, residência normal do valor, o comércio paga 6%, a indústria paga 7%. Então elas já estão arrecadando um valor de aproximadamente R$1 milhão, de 950 a 1 milhão. Bom, o munícipe já está pagando, aquele que está em casa está sofrendo. Automaticamente, a EDP, cada conta que ela recebe, ela paga 50 centavos, ela cobra 50 centavos para repassar o dinheiro para a prefeitura, então ela cobra 50 centavos e repassa. Ela arrecada por volta de 26, 27 mil reais para repassar o valor. Só que, o que é o grave problema para mim, de tudo, Zé Antônio, para a população, é que a prefeitura vai ter que se adequar, sim, ela tem que resolver. Mas o problema é que todo esse ônus que está aí, Ricardo, não é da prefeitura nesse momento. Eu não estou defendendo para nada, mas eu estou defendendo a EDP, que tem que fazer e arcar com todo esse custo. Essa é a minha grande discussão e a discussão de todas as prefeituras. Eu estudei muito isso. Por quê? Porque ela tinha que ter entregue para a prefeitura a coisa em ordem. Nós não poderíamos nunca ter mais de 3.000 lâmpadas queimadas. Aqueles postes de madeira já tinham que ter sido substituídos, entendeu, Valéria? Essa é a seriedade e a grande discussão. E todas as prefeituras que estão entrando com ação, e a nossa deveria ter entrado, elas estão ganhando, estão sendo contempladas. Por quê? Porque nós não temos que arcar com mais custo nenhum, a população não tem que pagar nada. A EDP tinha que ter entregue completamente em ordem, e a partir do dia 1º a prefeitura assume o problema para resolver. Entende, Ricardo? Oi. Não, pode. Não, melhor. Claro. Então tem que tornar-se público, comunidade, inclusive ser jornal do mundo, nós temos grandes meios de situação. Eu vou passar aqui para o Otto Magrão, que vai falar, aí eu sugiro que o Peixão responda, a Valéria, e passo para os municípios. Bom, eu não sei como ele fala sentado. O professor a gente está acostumado a falar só em pé, então eu vou falar em pé. Uma boa noite a todas as autoridades presentes. Rodelei, parabéns pela iniciativa. Uma boa noite ao público, boa noite ao canal da NET. Bom, eu não tenho muito o que falar, não. Lógico, tem algumas indagações, mas eu acho que quando eu votei nesse projeto, contrário a esse projeto,
Eu já votei contrário por uma causa muito simples. Eu acho que não tem nem muito o que se discutir. É o caso de uma ação popular para que a população não aceite o que é empurrado goela abaixo para ela. Primeiro, quando foi privatizado, não que eu seja contrário ou totalmente contrário a privatizações, tá? Mas quando foi privatizado, não foi convocada a população para falar para ela, olha, nós precisamos privatizar porque nós temos um rombo, ou então nós temos um índice de corrupção muito grande dentro dessa empresa estatal ou federal, nós temos vários problemas. Não, privatizou, aliás, privatizou por preço de banana. Aliás, preço de banana não, que hoje do jeito que é a inflação, a banana está muito caro. Privatizou por nada, tá? Privatizou por quase nada. A privatização foi uma vergonha. Eu não sei se vocês acompanharam lá na década de 90 a questão da privatização. Então a gente tem que ir na história da coisa, pegar como foi. Já foi feito errado. E fora isso, não foi, em hipótese alguma, a população não foi consultada para ver se queria isso ou não. Nós não podemos esquecer, tudo que há de riqueza, seja ela natural ou não natural em um país, existe porque existe uma população que trabalha para que essa riqueza venha à tona. Nós, trabalhadores, é que fazemos a riqueza do país. Então, essa riqueza, por natureza, ela deve ser distribuída. Lógico que é distribuída de maneira errada no nosso país. Lógico que as distribuições são feitas quando chega para se fazer nas mãos de quem vai fazer. Nós estamos vendo aí, na segunda-feira agora eu falei, é ladrão saindo pelo ladrão, né? Está sendo vergonhosa a situação. Então, quando nós falamos nessas privatizações, nós já começamos com uma vergonha para o nosso país. É só para vocês pegarem e estudarem um pouquinho a questão da privatização. Não foi feita uma consulta à população. O mais interessado, porque isso pertence à população, ao país. É a riqueza natural do país. E uma outra questão é que, simplesmente, isso veio à tona só agora, depois de tantos anos de privatização. E a população, mais uma vez, pagando pela... Eu tenho os provérbios que eu usaria, mas nem posso, né? Pela a safadeza, digamos assim, de governos e empresas privadas. Ou empresas federais também. Diga-se de passagem, hoje nós podemos falar, isso que está acontecendo é uma indecência. Ah, mas é pouquinho, vem só R$7 na conta de cada um, ou vem 10, ou vem 70, como eu vi na conta de determinados comerciantes aí, né? Não importa o que venha. Se você pegar os milhões que vai somar isso aí, é riqueza da população. E nós não podemos aceitar isso aí. O meu voto foi contra justamente por isso. Porque não é justo que a população pague mais um imposto. Olha a quantidade de impostos que nós pagamos. E olha como está indo a crise do nosso país e nós vamos pagar mais imposto. E nós vamos pagar mais uma taxa, que é essa taxa de iluminação. Se nós tivéssemos uma seriedade governamental, isso aí nem chegaria aqui nessa Casa de Leis para ser votado. Já teria sido barrado antes. E a minha segunda colocação é o que o próprio vereador Vanderlei falou. Nós temos vários municípios que estão conseguindo segurar essa situação. Por que o nosso município não tem força? Gostaria que ficasse essa interrogação para vocês. Por que o nosso município não tem força? Por que o nosso município não recusou isso? Ou seja aqui na Câmara, ou seja diretamente na Prefeitura? Porque não precisaria nem ter chegado na Câmara. Então, para nós pensarmos bem, aí entra no que o próprio vereador Ricardo Turino também disse, né, que a questão já se sabia disso e parou lá em setembro. Nada foi feito para resolver a situação. É a mesma coisa da dengue, né, em alguns municípios. Não vamos trabalhar muito, sabíamos da situação, nosso município chegou a esse caos. O ano passado, né, o ano passado já tinha previsão. Mas e aí? Vamos pegar, gente, vamos unir alguma força, o que una a força militar, que una a força municipal, mas vamos resolver. Então é questão de união. O que está faltando para a nossa sociedade é estar mais embasada, estar participando dos acontecimentos e exigindo seus direitos. Gente, vamos entrar com ação popular. Não vamos permitir que isso seja feito no nosso município, que isso seja feito para nós.
que vamos ter que pagar isso aí. Vamos entrar com essa ação popular. Aqui, olha, tem a Viçosa, né, um juiz, ele deu um parecer, né, e ele está dizendo aqui no parecer que nenhum município que não estivesse preparado para estar votando essa lei, era para estar sendo inserido isso aí agora. Está aqui, ó, um juiz colocando. Ou seja, a nossa cidade não estava preparada. Então essa lei está irregular. E através de uma ação popular a gente poderia estar... eu conversei com o vereador, né, para que nós pudéssemos já entrar. Eu só não entrei com recurso em cima disso, porque já tem vários lá, viu, gente? Já tem, que eu saiba, pelo menos umas 3, 4 pessoas me disseram que entraram, né, com ação no Ministério Público. Agora, cabe a nós, né, entrarmos com uma ação popular. Vamos entrar com uma ação popular. A Câmara faz uma ação, né? Nós temos aqui vereadores que eu tenho certeza que assinariam essa ação, e a população também. Vamos trabalhar em cima disso aí. Eu não vou nem fazer muitas perguntas em cima disso aqui, porque eu acho que é inútil. É inútil. Nós estamos discutindo uma coisa que não deveria estar acontecendo. Essa lei não deveria estar acontecendo. E ponto. Obrigado. Boa noite. Vereador Magrão. Parabéns ao vereador Roger pela iniciativa, novamente ao secretário Paixão, também nossa amiga Valéria, que gestora da Sala da Grande, novamente. Também agradecer o presente que compareceu, isso é muito importante, foi uma valia enorme também vocês participarem, e também os amigos do Canal 4 da NET que nos acompanham. Então, eu comungo aqui com as palavras do vereador Ricardo Pelino, também comungo com as palavras do vereador professor Oswaldo, né? Muito foi falado aqui com relação a essa lei que eu também concordo, que hoje existe no município. Essa taxa da CIVES, da Contribuição de Iluminação Pública, eu acredito que é uma, como diz o professor Oswaldo, né? Uma safadeza que vem acontecendo em todo o Brasil, onde o município está saindo na frente, entrando no comando da segurança. Nós não conseguimos colocar as pessoas, casos de passos, né? Em Minas Gerais, conseguiu travar com que essa taxa não fosse para os bolsos dos munícipes, e acredito que nós temos que fazer dessa forma, mas eu vou além um pouquinho agora. Eu vou com relação, a partir agora, do 1º de janeiro de 2015. Onde a prefeitura assumiu realmente os serviços de iluminação pública do município. O que acontece que eu venho acompanhando? Senhor Paixão, hoje o senhor é responsável pela iluminação pública do município, correto? E hoje o senhor tem como responsabilidade aqueles 2 funcionários que vêm trabalhando para a prefeitura, né? São eletricistas, eu acredito que é um eletricista e um motorista, né? E também tenho informação que hoje é feita somente 10 horas de serviço, ou seja, são 10 lâmpadas que estão sendo trocadas dia. Aonde eu tenho essa informação que o próprio eletricista me passou na troca de lâmpadas que eu acompanhei por acesso na semana passada. A minha dúvida é, em relação à prefeitura que é responsável por esse serviço hoje, no qual eu não concordo, que eles estão sem IPIs para fazer o serviço, né? Eles estão trabalhando sem IPIs, e não vou mais além, sem capacitação. Eu acho que o mínimo eles têm que ter é o NR10, mas está trabalhando com alta tensão, onde eu tenho informação que esses funcionários da prefeitura hoje estão fazendo um serviço difícil e não têm capacitação para fazer. É uma forma aqui que eu venho reclamar que nós temos que ter responsabilidade, sim, que hoje tem mais de 4.000 lâmpadas queimadas no município, mas nós temos que zelar pela vida daqueles funcionários que não têm capacitação para fazer o serviço. E muito menos equipamento próprio para estar manuseando uma lâmpada até a obtenção dos postos. Então, essa é a minha dúvida com relação a isso, né? E eu gostaria que tomasse uma atitude relacionada a isso e que se apresse o mais rápido possível relacionado à licitação.
Vereador Cal, vamos, Peixão, aí depois a gente vai falando, respondendo, aí eu vou colocar a Valéria também para falar. Que as duas equipes fizessem junto. Não rolando. Mas você que pôs lá para queimado. Vai saber se é da prefeitura ou se é da Bandeirante. Então que as duas equipes hoje, para ajudar a sanar essa situação, que o município já está pagando. Como já falaram, já descontaram o município, o comércio, as indústrias já estão pagando. O dinheiro já foi pago. E segundo, a prefeitura já tinha paga a Bandeirante desse serviço até dia 31 de dezembro. Então, que esse serviço, eu sei que a prefeitura está cortando hora extra, a gente podia até, o Peixão, se precisar um apoio aqui, acho que toda a Câmara apoia uma suplementação para que os funcionários trabalhem, pelo menos, não sei se eu tenho que hora que toca, a Bandeirantes tem a doutora Valéria podia falar até que hora troca a luz, a Bandeirante é normal. A troca pelos funcionários da Bandeirante, até que hora? Só? Começamos a troca no período noturno, né, geralmente a partir das 20 horas, 21 horas, e vai até a troca de equipe, que ocorre às 6 da manhã. Então, eu não sei se a prefeitura podia mandar um projeto para fazer esse serviço igual, para que a gente sanasse essas 4 mil lâmpadas. Porque a população está insegura com essa crise da violência que nós estamos passando, nós estamos pagando caro por isso, e nós já pagamos por esse serviço. Então, que a prefeitura, mais a Bandeirante, que foi mais amplo do que a prefeitura nesse de janeiro para cá, que fizesse um acordo, assim, um mutirão junto, que fizesse o bairro lá, vai para Moreira, já fizesse tudo, mas já passasse. Esse é da equipe da Bandeirante, esse é da prefeitura. Até que resolva, se tiver que entrar com ação, a gente apoia, mas que hoje nós temos que sanar essas lâmpadas queimadas. Agora, em relação, eu só queria perguntar depois, a questão do poste, como o novo vereador falou, de frente de garagem, nova implantação de poste, de iluminação pública, isso vai ficar no contrato para a prefeitura ou para a Bandeirante? Isso que eu queria saber. Eu vou responder. Depois você só me responda isso. Só para a gente esclarecer, porque daí a gente faz um pedido para a prefeitura, não é da prefeitura, tem que fazer para a Bandeirante. Então, isso que o novo vereador falou, que esclarecesse para a gente, mandasse um ofício aqui, esclarecendo isso é parte da Bandeirante, isso é parte da prefeitura. Então a gente pediria isso, e que a gente fizesse esse mutirão para, de imediato, que o pessoal falou que é uma semana vai resolver, não sei que não, uma semana. Não, para ela entregar as horas de serviço. Eles vão mandar, estamos entregando talvez amanhã. As horas de serviço, o que foi levantado, já respondendo a parte do que o Ricardo Pierini falou, 3.804 mil lâmpadas apagadas, então quase 3.800 é da EDB Bandeirantes. As que foram queimadas a partir de 1º de janeiro, nós estamos com 50%, 60% sendo cumprido. Nós estamos andando bem perto do que tem sido queimado e estamos na pior época, que é a época de chuva que mais queima a lâmpada. Tá? Então aquelas coleções tem tudo da EDB Bandeirantes. Agora está tudo levantado. Então isso que eu estou falando. Essa programação da Bandeirante foi passado para a Bandeirante, foi registrado na Bandeirante, foi registrado na CESP, foi registrado na ANEL,
E a Bandeirante, a ANEEL exigiu que a Bandeirante fizesse as horas de serviço e desse prazo. O que o senhor Moacir lá, que ela tem passado, que eu tenho um mês cobrando ele todo dia, é que ele não estava fazendo as horas de serviço, questão de empreiteira, de coisas, porque ele tem que dar o prazo. Entendeu? Essa semana deve chegar para mim, pelo menos ficou prometido que é para amanhã, ela vai poder falar depois, todas essas horas de serviço e quando vai ficar pronto. Aí eles vão contratar 2, 3, 4 empresas, quanto eles quiserem. Eles vão ter que dar o prazo para isso aí, para poder dar sequência, inclusive, no processo que a própria Bandeirantes quer, que é o contrato da Prefeitura da Bandeirantes, que não existe. Nós não fizemos, não executamos esse contrato ainda, porque nós temos que estar com essa parte sanada. Então, a parte da Prefeitura, ela tá sendo feita. Mais uma coisa que eu estava falando, o que é competência de um e o que é competência de outro. Inclusive, eu gostaria de pedir para a gestora aí, para que ela orientasse bem as pessoas que atendem na Bandeirantes, porque passou realmente esse jogo. Tudo que fala que é de lâmpada, de luz, é da Prefeitura. Não é da Prefeitura. Muitas vezes a reclamação que chega lá é antiga, que é dela. E outra coisa, falta de energia. Já chega a reclamação lá, às vezes, que faltou energia. Energia, a rua inteira sem rua, era Bandeirantes. A iluminação é nossa, a energia é da Bandeirantes. Passa para nós, o pessoal liga lá, a Bandeirantes diz que é de vocês. Não é. Entendeu? Agora, questão de poste em frente de garagem, eu concordo plenamente. Tem que se fazer um levantamento e ver quem é o responsável. Normalmente o poste, quem vai trocar, quem vai ter que fazer é o Bandeirante, porque são postes que vão ter alta tensão nele. Acabou, a Bandeirante, a Prefeitura é responsável apenas pela iluminação pública. Se for um poste apenas de iluminação pública, a Prefeitura pode fazer, vai poder fazer, não tem problema nenhum. Mas se ele tiver alta tensão, tiver energia, é Bandeirantes. Ela continua sendo Bandeirantes. Só para mim, claro. Esse dinheiro que está sendo descontado na conta vai para a Bandeirantes, certo? Oi? Vai na conta da Bandeirantes, a Bandeirantes recebe. Não. Calma. Só um minutinho. O dinheiro, presta atenção. O dinheiro é pago, sim, direto na conta para a Bandeirante. Só que a Bandeirante recebe, cobra 50 centavos por conta e repassa o dinheiro para a Prefeitura. Entendeu? É exatamente isso. É isso que acontece. Eu só posso dizer eu não quero entrar no mérito da CPI, não é comigo, a minha parte é a parte técnica, tá? Mas essa taxa, ela inclui o consumo, que não era cobrado. Eu posso dizer para você, eu sou de Guaratinguetá, lá em Guará, muitos anos eu pago CIP, porque a Prefeitura já cobrava o CIP porque é do consumo. Agora, como ela vai fazer manutenção, aumentou o valor para cobrar a manutenção que a Prefeitura vai fazer. Mas o consumo já era cobrado, muitas cidades já cobram há muito tempo essa taxa para o consumo de luz da energia pública. Tá? Outras fórmulas estabelecidas, por terreno, já viu, no passado nós derrubamos, nós não aceitamos. Quem era vereador, foi aqui, nós não aceitamos a taxa. Esse valor está embutido o consumo, está embutido a manutenção, está embutido a expansão. Que aí para frente agora vem expansão também, que vai ter que ser usado tudo com esse dinheiro. Ele só vai servir para isso. Ele vai pagar consumo, manutenção e expansão. Se quiser uma melhoria, quiser aumentar, trocar para LED, fazer qualquer coisa, essa taxa vai subsidiar esse tipo de serviço. Agora, o critério que ela foi feita, tudo, eu prefiro não dizer. Então, agora questão de EPI que ele falou, os nossos funcionários, eles estão com uniforme, eles estão capacitados, foram conversados, e eles estão trocando ônibus apenas em baixa tensão. É a iluminação pública, eles não estão mexendo em alta tensão. Tá? Bem claro isso aí, não está tendo esse tipo de serviço. Agora, a questão de planejamento, de ter iniciado, de ter demorado, esse caso foi um caso novo, foi um caso que deu problema em todo lugar. Nós fomos em dezenas de palestras, fomos em locais aí para escutar o que estava ocorrendo, cidades estavam fazendo licitações com manutenção e expansão junto, o Tribunal de Contas não permite, estavam colocando call center junto, não permite. Nós começamos com o edital de uma forma que ele foi tendo que ser alterado, até que nós chegamos num ponto que é apenas a manutenção que pode ser feito e cada coisa tem que ser à parte. Então isso aí deu muito trabalho, deu muita modificação, tiveram normas uma atrás da outra, modificação, pode ser feito assim, daí chegava numa cidade, o tribunal não aceitava. Então nós fizemos de uma forma consciente, foi feito da melhor forma possível para a gente não ter problemas futuros. Agora, a licitação foi aberta no comecinho de janeiro.
Vieram 15 empresas. Só que 15 empresas de grande porte, houve muitas contestações em ata, em coisa. Agora que conseguiu se acabar de a parte de documentação, provavelmente você deve estar mandando a abertura da proposta nesses próximos dias aí. Ainda vai ter que abrir a proposta, analisar a proposta, pode ter recurso, são coisas que acontecem, tá? Mas de qualquer forma, esse prazo, esse grande déficit que nós estamos com a Bandeirantes. Eles é que tem que dar um prazo curto no que eles vêm aqui e cumprir com a prefeitura. A parte da prefeitura até sair a licitação, nós vamos andar juntos, você pode ter certeza. Vamos andar junto com a Bandeirantes. Se quiser fazer em conjunto, então não tem problema nenhum. A Bandeirantes soltar a ordem de serviço dela para em tal bairro, a gente tiver nossos bairros, vamos junto. Não tem problema nenhum, podemos acompanhar. Quanto à questão de hora, nós já estamos vendo, montando uma outra equipe à parte, para não gerar a hora extra que você falou, para entrar mais tarde e trabalhar à noite. Porque nós realmente estamos tendo esse problema. Um problema muito sério, porque a gente recebe a reclamação, a pessoa põe a reclamação. Uma luz queimada na rua tal, em tal lugar, e não identifica exatamente essa luz. De dia, eu não consigo identificar, eu tenho que ver várias lâmpadas para saber qual que é. Então, o serviço está realmente sendo mais moroso por falta de identificação. Então, nós vamos ter uma equipe de dia, uma equipe começando tipo meio-dia, 2 horas da tarde, indo até as 10, 11 horas da noite, para a gente poder facilitar a identificação dessas reclamações. Quanto a critério de atendimento, a gente está indo por ordem de reclamação e só mudando esse critério por questões de segurança. Tá? Um lugar que está perigoso, um lugar que tem assalto, um lugar coisa, a gente dá prioridade e muda. Do contrário, a gente está indo por ordem de reclamação, por ordem de ocorrência. A Prefeitura tem um número que é o 3644-5214, que é exclusivo para isso, foi divulgado, foi posto em jornal, e nós estamos também já estamos contratando um 0800, futuramente, quando tiver empresa, vai ter um 0800 exclusivamente para iluminação, e existe também um site exclusivo de iluminação, que é IP@pindamonhangaba.sp, tal. É exclusivo para isso. Só que estão entrando em todos os lugares, estão entrando em ouvidoria, estão entrando em processo, tudo chega para a gente. Mas se ele for direto nesse número, 3644-5214, ou no IP@pindamonhangaba.sp, a prefeitura, é o mais rápido, porque você chega imediato. O resto tramita para chegar na gente, perde alguns dias. Gente, Zé Antônio, só para organizar agora, então, Perino, espera aí. Deixa só eu organizar agora para a gente exatamente. Vamos, as colocações são importantes, o que a gente tem que ter ciência é o seguinte. Todo mundo está... Quem mais agora nós precisamos ouvir realmente é a Valéria, por quê? O maior problema e toda a confusão, se a gente analisar, é realmente parte da Bandeirante. Isso aconteceu em vários lugares, como a gente já falou, e eu acho que esse quem tem que falar de fato agora é a Valéria. E depois eu vou abrir então para que vocês participem, né, as pessoas que fizeram a inscrição, mas vamos ouvir o que vai falar oficial, a Bandeirante, a Valéria que é gestora, Valéria, para ver se realmente a gente consegue entender o porquê que a Bandeirante tirou o pé da forma que tirou e deixou a situação ficar da forma que ficar e chegar aonde chegou. Por favor. Então vamos lá. Está aberto? Primeiro eu vou falar dos postes, tá? Daí a gente termina com a iluminação pública. Aqui foi colocado pelos vereadores a questão dos postes de madeira, postes no meio da rua e postes em frente às garagens, né? A Bandeirante, ela instala, quando vai fazer uma instalação de uma rede nova, procura instalar postes na divisa dos terrenos. Nós temos nas cidades antigas postes que desmembramento de terreno ou alguma mudança de fachada de prédio acaba ficando poste na frente da residência. Então, a cada solicitação efetuada de uma remoção de poste, vem um técnico, vai no local, levanta a situação e procura identificar de quem é a responsabilidade. Se a responsabilidade da mudança de fachada for do munícipe, nós apresentamos um orçamento. Se nós identificamos um erro de execução de projeto, a Bandeirante manda para o cliente um orçamento, mas informando que o custo é por sua conta, por conta da Bandeirante. Então a gente vai e faz a retirada. No caso de ruas, quando tem uma mudança de alinhamento de uma via pública, aí essa retirada de poste tem que ser solicitado pela prefeitura. Tá? O
trabalho que foi proposto pelo vereador para fazer um levantamento dos postes, a gente pode até, numa outra oportunidade, sentar, estamos à disposição, chama, a gente pode levar essa ideia, ver o que pode ser feito para a gente tratar dos postes. E uma última questão em relação aos postes é o poste de madeira. O poste de madeira é um poste padrão, ele ainda é utilizado por várias distribuidoras, não só a Bandeirante, e ele só é trocado por uma questão de segurança. Se acontecer de identificar um poste com a base podre, um poste com cupim, nós vamos lá e fazemos a substituição. Agora, se nós chegarmos numa área onde existem postes de madeira e esses postes estão em condições de sustentação, ele não é trocado pelo de concreto apenas por estética, né, digamos assim. Mas a gente recebe de vereadores, ou às vezes até do próprio munícipe, que solicitação de troca, às vezes tira foto, liga para o nosso call center, pede para ir verificar. Se for encontrada uma condição de segurança, o poste é substituído e não tem ônus para o solicitante. Ok? A questão da manutenção e a transferência do ativo para a prefeitura. As distribuidoras, elas receberam essa determinação, assim como a prefeitura, né? Existe a resolução que é determinada pela ANEEL, que é um órgão do governo federal, e os prazos impostos, ele foi tanto para as prefeituras quanto para as distribuidoras. Então, existiam providências por parte da prefeitura e providências por parte das distribuidoras. Aqui foi falado que em setembro, desde setembro de 2013, nós não fazemos mais a expansão. A resolução 414 determinava que a partir de 1 de janeiro de 2014, a responsabilidade pela manutenção de IP seria dos municípios. Houve uma movimentação, houve municípios que entraram com liminares e a ANEEL prorrogou esse prazo da manutenção a partir de 1º de janeiro de 2015. Mas a expansão, ela limitou a dezembro de 2014. Então, os pedidos que a gente tinha em carteira até setembro de 2013, e o nosso prazo de execução de obras é de 90 dias, então nós tivemos que limitar em setembro 13 os pedidos de solicitação de expansão. A partir de 1 de janeiro de 14, a EDP ela estava proibida de colocar postes, assim como qualquer distribuidora do país onde o ativo ainda estava com as distribuidoras. Então, foram dois momentos, um da parada da expansão, da extensão de locais onde não existiam iluminação pública, e o outro da manutenção. A EDP continuou fazendo a manutenção do que estava em carteira até 31 de 12 de 2014. A partir de 1º de janeiro, também nós estávamos proibidos por legislação de fazer a manutenção. Nós tivemos que parar de fazer compra de material, de ter turmas dedicadas para iluminação e de trocar as tarifas de cobrança dos municípios, que as tarifas até então era B4B e a partir de agora passou a ser B4A. Aí alguns municípios nos procuraram, assim como Pinda, informando que tinha um pedido em carteira que não tinha sido atendido, que são as luminárias que o senhor José Antônio colocou. Nós tivemos que ir até a ANEEL, né, e pedir. Na verdade, a ANEEL não impôs para a EDP que ela fizesse a manutenção. Nós pedimos para fazer um acordo com as prefeituras para efetuar a manutenção.
para fazer a prorrogação e daí passar o ativo. Então, nós recebemos essa autorização, voltamos à tarifa anterior, estamos fazendo compra de materiais para poder atender. O município de Pinda, nós temos 800 logradouros em média que foi passado para a gente de necessidade de manutenção. Nós estamos terminando até 31/3/2015, até 31/3/2015 nós terminamos a manutenção em 3 municípios aqui próximos a vocês. Tá? A previsão é de começar em 1/4/2015. Não, mas não é mentira, tá? Até amanhã a gente vai passar a programação oficial pro senhor José Antônio. Não vamos passar as notas de serviço como foi passado, mas nós vamos passar a programação de início e de término. As notas de serviços que vão... Oi? Podemos acertar um procedimento em concordância com a secretaria e encaminhar. Aí, só que a manutenção, eu vou mandar as notas de serviço semanalmente. Então, olha, essa semana nós vamos em tal bairro, tal logradora e a gente manda a relação. Até amanhã eu vou passar a programação. Enquanto não terminar essa programação, que vai ser dada amanhã, fica de responsabilidade da Bandeirante executar essa carteira, esse pacote de luminárias que foi enviado para a gente. Determinado pela ANEEL também, eu tive que bloquear a agência virtual para solicitação e as solicitações através do 0800, porque ela tem que ter um fim, um limite. Que é por isso que o senhor José Antônio explicou que os pedidos novos, que não constam desse pacote que está sob responsabilidade da EDP, a prefeitura está fazendo a manutenção. Tá? Vocês falaram em 4.000 pontos. Hoje eu não sei dizer para vocês se são 4.000 pontos, porque tem alguns trechos que é Rua José da Silva, por exemplo. E não tem identificado quantas luminárias são. Então eu vou ter que chegar nessa rua, olhar quantas luminárias são para fazer a troca. Foi determinado pela ANEEL que a vistoria dessa manutenção seja em conjunto com a prefeitura. Então eu vou pegar essa carteira, passar essa semana, de segunda a sexta, eu vou nesses locais. Efetuada a manutenção, tem que pegar um colaborador da prefeitura, que vai ser indicado pelo senhor José Antônio, e junto com a nossa equipe vai percorrer, olha, eu fiz manutenção aqui e eles vão validar. E isso vai ser assinado um termo de validação da manutenção para ser encaminhado para a ANEEL. Fora desse pacote, né, que eu executei, já é da prefeitura. Alguma troca posterior a essa validação, aí é responsabilidade da prefeitura. Dependendo do número de lâmpadas que a gente tiver, pode demorar um mês para fazer ou mais. Mas eu acredito, pela experiência dos outros municípios, que em 30 dias a gente conclui. Se isso se confirmar na programação de amanhã, até o final de abril. Então, nós faríamos até o dia 30 de abril, provavelmente, e a partir de 1º de maio da prefeitura. Ô, Valéria, tá? Em cima do que você está falando, do que você colocou, por que tem que haver vistoria por parte, né, da prefeitura, tem que ter uma pessoa acompanhando? É porque tem um termo, na verdade, que é o termo de transferência de ativos, correto? Esse termo, inclusive eu quero deixar a população muito atenta, o Zé Antônio está aqui, esse termo ele não foi assinado ainda. E porque a prefeitura só deve assinar o termo a partir do momento que ela constatar que tudo que a Bandeirante tinha que fazer, ela de fato fez, correto, Valéria? É por isso que a Bandeirante exige, a ANEEL exige isso, que a partir daí passe, correto? Então, a ANEEL determinou assim,
mas também determinou que eu não ficasse com esse período em aberto, que fosse determinado um período para levantamento das luminárias apagadas e um período para manutenção. Então, eu passando essa programação, a Prefeitura vai assinar um termo de compromisso de que eu faço a manutenção até aquela data, a partir daquela data a Prefeitura assume, desde que estejam validadas as manutenções. Se eu passar na rua José da Silva, tinha 20 lâmpadas apagadas, eu trocar 20 lâmpadas. Quando eu passar com a Prefeitura, tiver 19 acesas e uma apagada, eu tenho que voltar a fazer aquela uma de novo. O número que tiver ali indicado é o número que eu tenho que fazer a manutenção, tá? Questão da CIP, vou falar um pouquinho, só porque foi colocado aqui a questão do convênio. A CIP é uma prerrogativa do município, a cobrança, né, de fazer, e a distribuidora é uma opção de cobrança. Tá? A instituição da CIP não é obrigatória que seja efetuada através da fatura de energia elétrica. É uma opção. Tá? Então, a gente estabelece um convênio e eu presto esse serviço. Como é ligada à iluminação, muitos municípios preferem ter a manutenção vinculada à fatura de energia elétrica. E outro ponto que eu queria colocar, que gera muita dúvida, é em relação ao ativo. O que é que passa para a Prefeitura para ela fazer uma manutenção ou uma expansão? Porque vocês, vereadores, recebem muito pedido de implantação de luminárias novas em bairros, né, loteamentos que surgem. O que passa hoje para a Prefeitura é braço, a luminária, a lâmpada, o relé. E se por um acaso eu tiver algum trecho que ainda é aquele circuito em série de lâmpada, onde eu tenho uma fotocélula para 10 luminárias, por exemplo, esse fio que liga essas 10 luminárias, ele passa a ser da Prefeitura. Porque hoje o padrão novo, cada luminária tem uma fotocélula. Né? Então não tem mais esse fiozinho que liga essas lâmpadas. Porque se uma queimar, as 10 apagam. Então o ideal é que cada luminária tenha a sua fotocélula, porque se queimou, queima só, fica apagada só aquela luminária. Então isso passa para a Prefeitura. O poste, onde está a luminária, ainda é da distribuidora. Tá? Então, se surgir um loteamento novo, nós colocamos rede para atender um Minha Casa Minha Vida, um CDHU ou até um empreendimento particular. A Bandeirante foi lá e estendeu a rede para ligar essas casas. A Prefeitura apresenta um projeto de instalação de novas luminárias, a Bandeirante aprova e fica liberado para a Prefeitura instalar as novas luminárias. Não, isso, a instalação é por conta da Prefeitura. Ô Valério, o plano de expansão, todo plano de expansão tem que estar dentro do valor já pago, da contribuição. Exatamente. Então, essa contribuição, ela prevê exatamente isso. A Prefeitura vai arrecadar quase R$1 milhão por mês, correto, Peixão? E dentro disso, ela tem que fazer toda essa área de expansão. Essa empresa que está sendo contratada agora é apenas para manutenção. A expansão é a parte. E agora, hoje, por exemplo, nós não conseguimos fazer nenhuma expansão. Nós dependemos ainda desse contrato que vai ser assinado para a Bandeirantes, porque qualquer expansão eu tenho que primeiro protocolar na Bandeirantes, ela tem que aprovar e daí a Prefeitura executa. Só que sem custo, viu, Pelino? Já dentro da taxa, sem custo. Já está incluso, que já é um absurdo a taxa, mas, por exemplo, não pode mais ter custo nenhum, absolutamente, entendeu? Já é um absurdo custo nessa contribuição. Mas mais que isso, Deus que me perdoe, né? Aí... Pra você ter uma ideia, eu preciso licitar uma iluminação
da manutenção, sim, para a expansão, cada caso vai ser um caso, vai ter que licitar, vai ter que abrir, vai ter que fazer, nós estamos comprando, casos pequenos a gente faz, casos, um exemplo para você, nós precisamos fazer a iluminação do Manuel César, o DR entregou sem iluminação, só que já existia, é o cúmulo, não deveria ter feito com iluminação com tudo, a prefeitura tem que assumir, eu não consigo licitar. Por quê? Hoje eu preciso, eu tenho projeto, tenho tudo lá para fazer, prontinho, mas eu não posso licitar porque eu tenho que aprovar primeiro a Bandeirantes. E a Bandeirantes não aceita esse projeto porque não está assinado o contrato ainda, ela nem recebe o nosso projeto. Então eu preciso que assine esse contrato para mim, entrar com o projeto, ela aprovar para depois eu licitar a iluminação. Aí fala, por que não fez? Porque não tive como fazer. Há quanto tempo está parada a Bandeirantes nessa parte? Não posso. Não posso. Não pode mais. Eu não posso. Como eu falei, a gente é fiscalizado pela ANEEL, então eu não posso prestar mais o serviço. E a última situação que acho do que foi colocado aqui é se precisa colocar a iluminação numa estrada e não tem poste. Então a Bandeirante vai colocar o poste, vai colocar a rede e depois a prefeitura vem e põe a iluminação. Então onde já tem rede e não tem iluminação, a gente aprova e a prefeitura coloca. Onde não tem rede, nós colocamos a rede e depois a prefeitura coloca a iluminação. Tá? Eu acho que do que eu anotei aqui, eu cobri todas as perguntas, mas estamos à disposição de... Não, nós vamos abrir agora para os munícipes. Infelizmente é difícil falar, né? Principalmente as pessoas que nos acompanham, mas com certeza, não gostaria de falar isso, mas infelizmente nós vamos sofrer muito ainda. Infelizmente essa área nós vamos sofrer muito, não é fácil. Mas eu quero abrir agora, eu quero convidar o Ronaldo Pipas para que faça, Ronaldo, as suas considerações, faz favor, as suas perguntas. Microfone, quer ver? Boa noite a todos. O meu nome é Ronaldo Pipas, presidente da Associação de Moradores do Vila Rica. Nós, senhores vereadores, na mesa presente, o senhor público. Tem uma lista aqui que foi feita ontem à noite, só no bairro do Vila Rica, tá? Nós temos lá hoje 16 lanternas queimadas, nós temos 7 postes de madeira e nós temos uma árvore no meio da fiação. Esse trabalho vai ser feito por quem? Pela IDP Bandeirantes ou pela prefeitura? Porque nós temos na rua aqui Manuel Inácio, tá? Nós temos uma árvore lá totalmente coberta com iluminação. Você não vê nada na rua. Então, depois de passar a documentação para vocês, tá? A documentação para vocês aqui, vai estar escrito aonde são essas ruas e aonde são esses postes de madeira. Como a falou, que nem todos os postes precisam ser trocados, mas que ele verificasse nessa numeração o que precisa ser trocado, porque esses postes são muito antigos lá no bairro e temos que risco até de cair com a ventania. Posso já responder esse do poste? Com certeza. O ideal é que você mande com uma foto. Tá? Existe um plano de manutenção da Bandeirante, a gente percorre 7 mil quilômetros por mês para verificação de redes. Mas, às vezes, nesses 7 mil eu não passo no local que você está querendo que verifique. Mas o ideal é mandar foto do poste. Então, se você passar, o poste está torto, tira uma foto dele e pode mandar. Pode mandar pelo nosso call center. Tá? Você pode abrir lá uma solicitação de manutenção de poste. Tá? Mas o ideal é que tenha a foto. Se puder passar para a Câmara, porque daí a Câmara junta tudo, a Câmara tem acesso a um e-mail nosso para mandar esse tipo de solicitação, fica mais fácil.
Porque para o munícipe eu não tenho esse e-mail para mandar o poste, mas se você puder passar para um vereador, foto de celular mesmo, olha lá a base, tira. É simples, Ronaldo. Porque o nosso pedido, quando teve essa mudança, o nosso pedido era feito, eu fazia uma via prefeitura e uma via direto na EDP Bandeirantes. Então, em relação ao pedido, nós tínhamos um certo atraso, mas vendo agora que esse repasse para a prefeitura, o Peixão pode concluir isso, que não, quer dizer, nós não estamos preparados, o prefeito não está preparado para assumir tudo esses postos do município, por isso que vai ser feita uma terceirização, entendeu? Não, mas não porque a pessoa não tem pessoa suficiente. O poste é da Bandeirante. Isso na parte em geral, a parte de iluminação. Você citou as 16 lâmpadas, essas 16 lâmpadas vamos analisar. As lâmpadas que queimaram antes de 31 de dezembro, Bandeirantes vai estar na lista dela. Aqui queimou a partir de 1º de janeiro, a prefeitura troca. Isso aí nós temos. Nós sabemos qual que é. Você falou a respeito de uma árvore, questão de poda de árvore. Se tiver fio de manutenção, a Bandeirantes tem que fazer. Chuva para Bandeirantes, isso aí. Nós posso encaminhar para vocês o serviço de poda de árvore em relação ao fio elétrico. Você pode entrar na loja, você pode ligar no nosso call center, você vai pedir uma poda de árvore. Tá? Daí você vai passar o endereço e entra lá no plano de manutenção dessa equipe que eu falei para você que percorre os 7.000 quilômetros de rede. Agora, em relação às lâmpadas, como o Peixão acabou de falar agora, o que for da EDP Bandeirantes, nós vamos ter que falar que vai ser feito pela EDP e pela prefeitura. Quer dizer, quando vai ser feito isso aí? O bairro, tem rua do bairro lá que tem, no mesmo lugar tem 3 lâmpadas queimadas, a rua está totalmente escura. Tem um prazo para isso ou nós vamos ter que esperar? Aquela colocação dela, ela disse que a Bandeirante assume a partir de 1º de abril e deve fazer até o dia 30. Você entendeu? Eu vou explicar de novo essa parte. Até lá para não, isso não tem jeito, mas eu vou explicar essa parte só para ficar claro para todo mundo. Se você ficou com dúvida, talvez mais pessoas. É o seguinte, fique bem atento, pessoa que está em casa. Até o dia 31 de dezembro de 2014, todos os tipos de problema de iluminação em geral que aconteceram, isso aí é da Bandeirante. A Bandeirante vai assumir e vai agora realizar o serviço. Vai tentar fazer tudo, de 1º de abril até o dia 30, mas está assumindo o compromisso, a gestora está aqui com seriedade e vai fazer. Entendeu? O restante, a partir do dia 1º de janeiro de 2015, tudo que aconteceu e vem acontecer de lá para cá, aí é de ordem da prefeitura. Eu estou entendendo. Mas assim, que como tem uma rua lá, no final da Francisco de Penteado, onde tem o terreno da prefeitura lá, nós temos 3 lâmpadas queimadas no mesmo, está uma escovão total. E no outro lado, da Vila Sesc, também tem uma lâmpada queimada, e de frente a Gabriela Lessa, que também tem uma lâmpada queimada. Então, nós vamos ter que esperar esse pessoal que mora ali, de frente a um campo ali, que o senhor conhece ali, toda a prefeitura ali, um campo muito grande. Até dia 1º de abril vai começar a fazer isso aí? Esse é onde o que nós estamos. Isso eu tinha saber se essa dúvida, porque eu esperava no mínimo mais uns 20 dias. O que eu posso sugerir é ser feita uma prioridade, né? Uma solicitação de prioridade. Peixão, até eu passo para vocês aqui, ó, por favor, aqui, ó. Eu tentei, por favor, para o senhor Lelei. Até fica com o Tigo, pode ficar com a Nova Leva e o Peixão. Aí tá o endereço, número, não tem nem. Então, se for durante o dia, vai achar, porque está tudo especificado. Aonde é a rua, se é a esquina, aonde tem até referências. Tá? Mas viu, Ronaldo, se eu posso falar para você é o seguinte, o que for da prefeitura, a partir do dia 1º, a gente vai identificar, a gente vai fazer o mais rápido possível. Tá? Agora, o que é da Bandeirantes, mesmo que eu quisesse fazer, porque esse é um custo, é um serviço que a Bandeirantes tem que assumir, porque ela recebeu para isso. Manutenção era por ela, tinha uma taxa que existia. O Ministério Público não permite que eu vá gastar o dinheiro público nosso hoje com serviço pago para Bandeirantes.
Por isso que nós não recebemos. Tudo que for até 31, ela tem que cumprir. Então eu não posso fazer essa troca. Agora, quem for a partir de 1º de janeiro, a gente identificando aqui, nós vamos fazer. E não vai até 31 de agosto, vai ser antes, pode ter certeza. Então, porque como a gente foi chamado aqui, eu vi em relação, isso é só do bairro do Vila Rica, tá? Não fiz o Jardim Resende, não fizemos o Mombaça, porque se for rodar, a dimensão é muito maior. Tá, eu fiz relação, ontem foi rodado isso aí, ontem à noite isso aí, então é recente, quer dizer, ontem à noite foi feita essa pesquisa aqui no meu bairro lá, então eu estou falando do bairro do Vila Rica, então não é justo a gente ficar, como eu falei, esperando até mais tarde, até abril, com um risco de até relação à segurança. Nós estamos brigando pelo bairro lá com relação a isso, e de repente uma rua escura lá, que é de fundo lá por leste, lá que sei como que é lá escuro, muito escuro, e com 4 lâmpadas que vai na mesma área ali. Tá, essa seria a minha coisa que eu vou chamar. Obrigado, Ronaldo. Tá bom? Ronaldo, obrigado, e é exatamente isso. O que a gente tem que entender, eu acho que os vereadores vão concordar comigo. Eu prefiro que realmente, por exemplo, aconteça, um exemplo, claro que a gente queria que acontecesse antes, viu, Valéria? Mas eu prefiro que aconteça a partir do dia 1º de abril que seja, mas que realmente você está dando a palavra e está assumindo um compromisso. Eu acho que uma audiência dessa forma é isso que eu queria, que nós saíssemos daqui realmente com certeza absoluta de que os problemas da cidade de Pindamonhangaba serão resolvidos, entendeu, Valéria? E com data, especificando por quê? Porque todas as vezes, né, professor, o que acontece é o seguinte, as pessoas vêm aqui, falam isso, falam aquilo, prefeitura fala, outra parte fala e ninguém resolve nada, né? Nós saímos, continuamos andando da mesma forma e ninguém resolve nada. Então, se sairmos daqui e realmente no dia 30 de abril os problemas estiverem resolvidos, eu de verdade eu estou satisfeitíssimo, porque nós conseguimos, acho que, atingir um objetivo. Então eu vou pedir para vocês exatamente isso, sabe, Valéria? A seriedade realmente de que isso aconteça na cidade de Pindamonhangaba. É só isso, viu, Peixão? Você é a mesma coisa, que assuma com a população e que a gente consiga cumprir. Então é melhor assim, demora um pouquinho, mas realmente nós temos a certeza absoluta de que vai acontecer. Então, olha, ótimo, aí realmente a audiência pública atingiu o seu objetivo, é isso que nós queremos. Eu só queria deixar assim claro que eu coloquei uma data 30 de abril pela experiência dos demais municípios, tá? Se de repente a confirmação dessa data nós vamos ter amanhã, tá? Que é a equipe de manutenção que está fazendo o levantamento, e aí vai passar o cronograma que nós vamos passar para o senhor José Antônio. Então, assim, o 30 de abril aqui é uma estimativa baseada nos demais municípios, que eu espero que seja igual e que a gente consiga cumprir e fazer a manutenção em 30 dias, porque nós temos a manutenção e a validação. Então, fala assim, é um mês. Não é um mês, é que eu vou passar nos locais, fazer a manutenção e depois eu volto nos mesmos locais, validando junto com a prefeitura. Tá? Então, o período que a gente passar de encerramento é esse, é período de manutenção, de validação do levantamento, manutenção e validação pela prefeitura. Tá? Ótimo, Valéria. Seu João de Assis, seu João, cadê o nosso grande amigo, seu João? Tá ali. Boa noite, senhores vereadores, vocês dois, secretário Peixão, a Valéria, ao público. Apesar de que a gente se sente um pouco envergonhado, que a população reclama todo dia, a gente ouve no repórter, na rádio, inclusive o que a Vitalin sabe disso, que o pessoal vai lá, ocupa o espaço da rádio, e um dia como hoje, que era para estar lotado isso aqui, não tem ninguém. Apesar de que também tem vários vereadores que falam. Mas a minha pergunta não é essa. É sobre pedido de troca de poste, quando está correndo risco. Foi pedido em setembro, por exemplo. Foi aprovado pela Câmara. Também veio a resposta para o prefeito, para isso aqui. Como fica essa situação com a Bandeirante passando para a prefeitura? Não, o poste, se ele tiver em situação de risco, for identificada a situação de risco, a Bandeirante assume a retirada. Eu vou deixar aqui com o Vanderlei, foi até pedido pelo meu amigo vereador Magrão ali, para dar uma olhada aqui na fotografia.
Agora o que eu queria colocar é, situação de risco é risco do poste cair, né? Se for uma situação de risco que está na frente de alguma casa, aí não. Não, é situação de risco mesmo, estragado o pé do poste, já só tem um miolinho, está bem pedido seguro praticamente pela fiação. Isso já foi pedido há bastante tempo. Tem aí um dizer sobre garagem, mas isso aí foi um aproveitamento, no caso de trocar, né? Mas se colocar no mesmo lugar não vai brigar nada. Tá, eu me comprometo a levar, verificar e eu respondo para o vereador. Tá. Outra coisa que foi falado bastante, mas eu não consegui entender, não sei se é, sobre essa taxa, essa manutenção, até o Zé Antônio falou ali, por exemplo, tem uma casa distante lá que vai necessitar de uma expansão para lá. Isso vai ser pago pelo município ou pela prefeitura? A expansão é da prefeitura. O município vai pagar essa taxa que já existe, que ela serve para consumo, manutenção e expansão. Tá? O município não vai pagar mais nada. Se for expansão, se precisar expandir, ter uma expansão de luz em algum lugar, a prefeitura vai fazer. O município não vai pagar. Deixa eu falar só mais uma coisinha para encerrar. Eu tenho um vizinho da gente, no caso, o poste, a instalação dele passa pelo alto, não posso afirmar muito, porque eu não trouxe a argumentação, que já saiu atrasado. Ele fez um requerimento à prefeitura, mandaram um orçamento para ele de R$ 4.300 e poucos reais. A distância dele, vamos supor, um lote a 10 metros, ele tem o espaço de 4 lotes. Ele pega a fiação do último poste lá. Isso é certo? Gera um custo, como você falou já hoje, ou agora, nesse caso, a prefeitura vai assumir isso? Não, mas o que ele está pedindo? A ligação da residência dele? Da residência dele. E não tem como levar, a não ser do jeito que está, que para mim, eu não vou citar porque eu posso até prejudicá-lo, né? Para mim, do jeito que está, é um quebra-galho. Ele tem que fazer o que nesse caso? Aproveitar que a solicitação de extensão de rede depende muito da carga solicitada. Então, como eu falei aqui no começo, a gente atende uma legislação. Então, a ANEEL determina que extensão até uma determinada carga solicitada pelo cliente para a ligação da casa dele é custo bandeirante. Dependendo da carga, é feita uma proporcionalidade, onde tem um custo bandeirante e tem um custo do requerente. Tá? A prefeitura, nesse caso, ela não participa. Tá? A prefeitura não participa de ligação de energia elétrica das moradias, comércio e indústria. Aí, para residência, para comércio e indústria, a hora que ele pede uma extensão de rede num local onde não existe rede, vai ter sempre uma proporcionalidade do cliente e uma proporcionalidade da bandeirante. Para residência, até uma determinada carga, é 100% bandeirante. A partir de uma carga, aí é rateado bandeirante e cliente. Aí teria que analisar esse pedido para eu poder te explicar em qual caso que se enquadra. Beleza, eu só fiz essa pergunta porque eu acho que o Rodolfo, vereador, eu represento no loteamento, que até agradeço o nosso amigo Zé Antônio ali, que me respondeu sem eu perguntar. Eu ia perguntar como que iria ficar a Manuel César Ribeiro sem iluminação. Mas se já me respondeu, até brinquei com a Adriana, ele me respondeu sem eu perguntar. O mais era só isso mesmo, só para reiterar e pedir desculpa pelos munícipes que não aparecem e parabenizar vocês. Obrigado, gente. Obrigado, João. Agora o Marcelo Duque. Vamos ouvir o Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, assim, a gente vê que, do que tudo que foi falado, que uma boa parte da parcela é da Bandeirante, que devia ter trocado todas as luminárias até 31 de dezembro. A gente vê também que, acredito eu, que a prefeitura tem uma parcela de culpa, porque devia estar cobrando isso junto da Bandeirante há mais tempo, que acredito que não estava fazendo, até porque acreditava que podia ser prorrogado mais uma vez. Então, assim, acho que ficou bastante claro todos os problemas. Queria falar um pouco sobre futuro, para que a gente também não tenha aqui discutindo, sempre atrasado no tempo. A prefeitura já solicitou algum estudo para trocar as luminárias por média, que a gente sabe que
é muito mais eficiente, economiza em energia, o tempo de vida útil é muito maior? Já tem estudo, sim, para alguns locais, já tem vários estudos sendo feitos, e isso aí vai entrar exatamente na parte de expansão. Não ter arrecadação, não ter tudo para expansão, e a ideia é ir trocando o parque, sim, gradativamente. Ok, só isso. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar, Valério, fazer uma colocação aqui. O Zé Antônio, não sei se acompanha, e você conhece em relação ao projeto Reluz. Na verdade, nós temos na cidade de Pindamonhangaba, ela aderiu, né, Valério, o projeto Reluz, e foi, na verdade, ele aconteceu em 2006, 2008, mais ou menos, e a ideia era trocar todas as lâmpadas, na verdade, de vapor de mercúrio pelas de vapor de sódio, correto? Só que em Pindamonhangaba, quando, na verdade, os municípios que aderiram ao projeto Reluz, seria feita a troca de todas as lâmpadas. Por que será que Pindamonhangaba não foram trocadas todas as lâmpadas? Nós ainda temos mais de 5.000 lâmpadas que são lâmpadas de mercúrio. Você saberia me dizer? O projeto Reluz, ele era executado com uma verba da Eletrobras. A distribuidora, ela era simplesmente um interveniente, né? Então a Eletrobras passava o dinheiro para a Bandeirante, a gente executava o projeto e a prefeitura fazia o pagamento em até 60 vezes, né? Isso numa taxa de juros baixíssima, porque era recurso do governo visando a eficiência energética, né? Na época que foi feito o Reluz aqui em Pindamonhangaba, existia um limite para fazer, porque para você fazer um projeto de eficiência, ele tem que dar um índice, um coeficiente que ele seja viável, onde o que você vai investir, ele vai realmente reverter em economia de energia. Então, o montante abrangido na época e disponível em recurso da Eletrobras não cobriu a totalidade do município de Pinda. Quando nós retomamos a negociação, que abriu uma segunda leva, o governo suspendeu a verba do projeto Reluz. Então, o último projeto Reluz que nós fizemos foi executado em 2011 e depois não houve mais disponibilidade de recursos para isso. Puxa vida, nós acabamos... O que pode ocorrer é aproveitar... existe eficiência energética, as distribuidoras são obrigadas a investir todo ano um percentual do seu faturamento em projetos de eficiência energética. Existe um período do ano onde a gente faz uma chamada pública para que sejam apresentados os projetos de eficiência. Então, entram hospitais, indústrias, comércio, o próprio poder público. Então, esse é o momento de vocês entrarem com um projeto de eficiência e ele é elaborado pelo interessado. A Bandeirante, junto com uma comissão, faz a análise desses projetos, submete a ANEEL e, aprovado, aquele recurso é destinado cada ano para determinados projetos. Então, o que existe é esse período, eu posso verificar para vocês qual é o período da chamada pública para entrada, e aí eu comunico. Nossa, eu gostaria muito, Valéria. Olha, isso que eu coloquei é tão importante, o Peixão, o Zé Antônio. Se nós analisarmos, eu fiz até essa colocação, nós estamos com um problema, Valéria, você sabe muito melhor que a gente, né, mas acompanham porque vivem a Bandeirante. Nosso problema nessa crise hídrica, então se nós conseguíssemos realmente substituir as lâmpadas, nós já economizaríamos muito e automaticamente nós ajudaríamos muito em todas as situações. Primeiro, que custaria muito menos para o município, né? Segundo, que nós automaticamente gastaríamos muito menos também em quilowatts e assim por diante, né? Correto? Seria fundamental. Então, realmente a gente está, né, Zé Antônio? Poderia acompanhar aí o trabalho para fazer esse... Eu gostaria, tem mais alguém que queira fazer alguma colocação aí, que não se inscreveu, mas quer fazer alguma colocação? Tudo ok? Você quer falar, Carlos? Fica à vontade, então.
fala para a gente, aí depois eu vou passar para os vereadores, se tem mais alguém que quer colocar, nós vamos encerrar. Boa noite a todos, boa noite, vereador, pela iniciativa, senhor Peixão, representante da Bandeirantes, Valéria, os vereadores e aqui o município presente. Eu sou presidente da Associação Mandouas, lá do Piracó, Bom Sucesso, Mandouas e Cerâmica. Há mais de 2 anos, tem um ponto que ali na João Jorge Saad, que é de extrema importância, principalmente o pessoal que vem estudar lá do bairro de Oliveira, e fica no escuro ali, não é de hoje. Já houve gente ali roubado ali há tempos atrás e até hoje não fizeram essa manutenção. Nós cobramos da Bandeirante, até o prefeito cobrou da Bandeirante, nada foi feito até hoje. É um dos pontos. Tem várias luminárias que estão penduradas, amarradas no poste, sem manutenção. Nós cobramos isso aí, nada foi feito. Agora, o mais interessante, tem local que não tem iluminação, não tem nada, e veio na conta cobrando R$ 5,65. A Bandeirante está cobrando por relógio ou por poste? Como que está sendo cobrado isso aí? Porque não existe iluminação no local, não existe, só tem o poste lá e estão cobrando da pessoa R$ 5 e pouquinho. Não tá. A cobrança é para todo imóvel que tem energia elétrica de acordo com a lei. Se houver alguma restrição de cobrança, aí precisa ser passado para a gente para que possa fazer essa restrição. Mas de acordo com a lei aprovada, a cobrança ela é por classe, né, residencial, comercial, industrial, e é para todo imóvel que possui energia elétrica. Todo imóvel, então, é por relógio? Independente se tiver iluminação na rua ou não? Porque a lei, ela é efetuada, cada município faz a lei e estabelece a sua cobrança. Isso não é determinado pela Bandeirante. Tá? Eu acho que está errado, porque você não tem iluminação na rua. Lá é até o seguinte, a iluminação começou no início da rua, parou-se um pedaço enorme, tem uns 10 postes de iluminação, daí continua a iluminação e esses bonitos estão pagando energia. São várias pessoas que vêm aí e cobram essa cobrança de energia, sendo que não tem. É um ponto que me cobraram. Questionamento. Agora, outra coisa, nós podemos, com esse racionamento aí, importante, que isso aí deveria ser para o Brasil inteiro. Iluminação pública, economia, colocar esses sensores aí para acender uma meia hora mais tarde, uma meia hora mais cedo, quanto nós economizaríamos de energia? Os logradores, alguns pontos aí nós podemos colocar também fotocela, sensor de presenças, que eu tenho visto. A iluminação apaga, na hora que a pessoa chegar, acende. A economia. Quanto nós podemos de energia reservar essa água para outras coisas? Em vários lugares nós podemos fazer isso. A gente deixa aqui aberto para vocês analisarem e ver isso aí. Isso aí deveria ser o país inteiro, imagine bem. E outra coisa, em relação à cobrança de energia, é cobrado de que forma que é cobrada essa energia? É por poste, é por quilowatts, é por lâmpada? Porque 4.000 lâmpadas apagadas. A Bandeirante recebeu essa energia. Como foi pago isso aí? O município pagou. E está apagado. Quem recebeu? Deixa eu explicar a questão da cobrança. A cobrança é feita mensalmente pelo número de lâmpadas e pela sua potência. Só que uma vez por ano é apurada a taxa de falha. Aí existe uma fórmula que é determinada pela ANEEL, nós apuramos a taxa de falha e isso é feita uma restituição. Geralmente na fatura até setembro. Tá? Então, eu cobro todo mês, né, onde tem medidor é por medidor, onde é por avença, avença. Sai a fatura mensal, mas o contrato e a legislação rege que uma vez por ano eu faço a devolução da taxa de falha. Está ótimo, pergunta. Obrigado pela atenção. Valeu, boa noite a todos. Os vereadores querem fazer mais alguma colocação? O vereador Caio Perino, não, tranquilo, podemos encerrar? Tá, fica à vontade, Paulo.
pergunta foi o seguinte, Paulo. Está desligado. Para a mesa, se dava para fazer junto, né, quando foi aprovado, o Peixão respondeu que está analisando, vai, porque ela falou que precisa a prefeitura acompanhar para assinar. Então acho que já respondeu que vai ter que ser junto. Exatamente. Que é a parte que a Bandeirante vai falar, nessa rua tem 20 vão para nós e 12 depois do dia 1º de janeiro. Então, eu acho que quando já faz uma vez aquele bairro regional, resolve. É o que eu falei, a prefeitura não tem problema nenhum da gente tentar acompanhar a Bandeirantes, tentar acompanhar, a equipe dela é maior, eu não sei como que vai ser. Mas às vezes a gente pode ter emergência de outros postos que não seja que eles terem, mas desde que eles passem a programação a gente acompanhar, o ideal é para a gente que vai junto e resolve o bairro. Claro. Não tem dúvida nenhuma. Zé Antônio, quer fazer mais alguma colocação? Não, eu estou à disposição, acho que foi bom, foi esclarecedor. Acho que a Prefeitura de Pinda, eu acho que ela andou na frente, ela teve bastante tempo, nós corremos atrás. Eu conheço, a Valéria pode falar, tem muita prefeitura que não fez nada, até hoje nada, está dependendo totalmente da Bandeirante para tudo, tá? E a Prefeitura cuidou sim, nós cobramos da parte nossa, nós estamos olhando pelo patrimônio, pelo dinheiro, pelo que a Bandeirante faça a parte dela, estamos cobrando constantemente, eu ligo quase todo dia, falo com o Marcio lá quase toda hora, porque a gente quer resolver o assunto e infelizmente a gente está atado com a Bandeirante dependendo disso daí. Mas foi muito bom, eu acho que a presença da Valéria aqui, ela se comprometeu publicamente para a Prefeitura, foi muito bom. Ótimo. Valéria, quer fazer mais alguma colocação? Coloco à disposição dos vereadores, né, da Prefeitura, para que o processo seja conduzido da melhor maneira possível, para cumprir uma determinação para ambas as partes. Eu quero, de forma especial, agradecer a presença de todos os vereadores aqui presentes e agradecimento especial, Zé Antônio, obrigado, você é um grande companheiro. E, Valéria, muito obrigado mesmo, viu? Parabéns aí por ter vindo realmente e ser firme, assumir esse compromisso com a gente. Você que está em casa, a população, sai daqui extremamente satisfeito, porque tenho certeza que nós atingimos o objetivo e para o final de abril, e quem sabe, né, que leve um pouquinho mais, como a Valéria colocou, maio, mas que a gente realmente resolva os problemas de iluminação pública na cidade de Pindamonhangaba. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa audiência pública. Um grande abraço a todos, boa noite. Obrigado, gente. Mantiqueira, montanha que chora. Da língua tupi, dos primeiros habitantes, a perfeita tradução da exuberância destas paisagens. Águas que brotam na serra alimentam um dos mais importantes ecossistemas brasileiros. Serra da Mantiqueira. Florestas araucárias, rios, corredeiras e cachoeiras envolvem as cidades encravadas na montanha. Preservar e permitir o desenvolvimento sustentável destes municípios é preciso. 7 cidades se unem e descobrem a sua forte vocação para o turismo. Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Piquete, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Unidas, criam um novo circuito regional. Circuito Mantiqueira. Uma opção de entretenimento e lazer. Uma descoberta da natureza no turismo ecológico e de aventura. Uma viagem no tempo pelo turismo rural, cultural e histórico. Um roteiro de fácil acesso e estradas seguras. Hotéis e pousadas de diferentes categorias. Restaurantes típicos com gastronomia regional e internacional. Comércio com artesanato e produtos da região.
na primavera, verão, outono e inverno. Nos 365 dias do ano, o visitante encontra uma região inteira preparada para acolhê-lo. Unidas pela origem e localização, as 7 cidades do circuito Mantiqueira têm em comum as paisagens da serra. E cada uma delas, mantendo suas características próprias, contribui com o que tem de melhor para o circuito Mantiqueira. Campos do Jordão. A cidade mais alta do Brasil, com clima tropical de montanha, apresenta uma charmosa atmosfera europeia na sua paisagem natural e na sua arquitetura. A ampla rede hoteleira, o centro comercial, a alta gastronomia e os inúmeros eventos culturais e de negócios contribuem para que Campos do Jordão se destaque como um dos principais destinos turísticos do país. Dias ensolarados e clima agradável favorecem os passeios pelos parques da cidade, a prática de esportes e o contato com a arte e a cultura. Sua origem histórica, que remonta ao ciclo do café no Vale do Paraíba, a cidade se destaca pelo incentivo às iniciativas culturais e à preservação das tradições rurais. As festas folclóricas e religiosas, a culinária caipira e o artesanato típico da região colorem as ruas da cidade, rodeada por uma extensa área verde preservada. Qualidade de vida é a referência desta cidade no Vale do Paraíba, que tem aliado o desenvolvimento industrial e comercial a práticas ecologicamente corretas. O turismo histórico, representado pelos prédios e casarias do período colonial. Rural, com visitação às propriedades produtoras de café, leite de cabra e cachaça artesanal. E o turismo ecológico e de aventura tem contribuído para o crescimento sustentável de Pindamonhangaba.
cidade paisagem, como é conhecida, tem nas montanhas e picos, matas verdes, remanescentes da Mata Atlântica, rios e cachoeiras, um cenário perfeito para o turismo ecológico e de aventura. Passear pelos jardins da cidade ou se aventurar numa escalada ao Pico dos Marins é apenas uma escolha. Piquete oferece inúmeras possibilidades de contato com a natureza. Santo Antônio do Pinhal. Estância climática e ecológica, a cidade é conhecida pela sua topografia montanhosa, suas águas puras e pelas matas nativas que formam o cenário perfeito para a prática do ecoturismo. No Pico Agudo, a visão em 360 graus de toda a região e a aventura de um voo livre. Das mãos dos artesãos e dos produtores rurais, produtos que respeitam o meio ambiente. São muitos os atrativos que a cidade oferece aos visitantes. São Bento do Sapucaí. A cidade localizada no centro da Mantiqueira é conhecida por conter em seu território a Pedra do Baú, que se sobressai na paisagem de toda a região serrana, atraindo os amantes da natureza e dos esportes radicais. A cidade oferece ainda cultura e história, presentes no folclore, na culinária e na criação de seus artistas e artesãos.
São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. A região serrana de São José dos Campos abriga o distrito de São Francisco Xavier, que se apresenta como uma opção para o turismo de lazer e ecológico. A natureza preservada e o clima saudável da montanha oferecem as condições ideais para a prática de esportes ou simplesmente para o descanso e a contemplação.